O que parece ser uma audiência de divórcio de rotina rapidamente se transforma em um erro de cálculo público quando um marido poderoso presume que sua esposa grávida não tem nenhuma vantagem, nenhum aliado e nenhuma voz que valha a pena temer. Ele acredita que o tribunal lhe pertence, até que as portas se abrem e o equilíbrio de poder muda de uma forma que ninguém esperava. O que se segue não é gritaria ou caos, mas um desenrolar silencioso da arrogância, uma família dando um passo à frente e uma verdade que corta mais fundo do que qualquer acusação. Esta é uma história sobre controle, dignidade e justiça, entregue sem misericórdia ou ruído. E você não entenderá até onde ela vai, até ficar conosco até o final. Deixe-nos saber de onde você está ouvindo e que horas são para você agora, e compartilhe seus pensamentos nos comentários à medida que a história se desenrola. A audiência de divórcio começou dentro do Tribunal Superior de Chicago em uma manhã de inverno afiada, o suficiente para arder nos pulmões. Do lado de fora, a cidade se movia como sempre fazia, mas dentro do tribunal, o ar parecia selado e pesado, como se cada som estivesse sendo mantido no lugar. Repórteres sussurravam uns aos outros na última fila, cadernos inclinados para baixo, olhos alertas, membros do público se mexiam em seus assentos, casacos dobrados sobre os braços, a curiosidade piscando em seus rostos. Jonathan Reed entrou primeiro. Seu terno azul marinho servia perfeitamente, feito sob medida, o tecido capturando a luz pálida do tribunal. Ele caminhava com uma facilidade que sugeria familiaridade com salas como esta, lugares onde as decisões se inclinavam para o dinheiro e a confiança. Um relógio de luxo descansava em seu pulso, sua face polida refletindo as luzes do teto em flashes breves e deliberados. Ele não se apressou. Ele não hesitou. Sua equipe jurídica o seguiu, acomodando-se em uma linha organizada. Pastas estavam alinhadas, canetas dispostas, expressões frias e praticadas. Eles olhavam para frente sem reconhecimento da multidão. Olhos afiados, postura disciplinada. Era a postura de pessoas que acreditavam que já sabiam o resultado. Lauren Price não estava presente, mas sua ausência tinha peso. O olhar de Jonathan vagou brevemente em direção à galeria, depois para frente novamente, e o olhar por si só deixou claro que outra pessoa ocupava seus pensamentos. Qualquer que fosse o papel que ela desempenhasse, era um que ele carregava com confiança para dentro da sala. Claire Reed entrou momentos depois. Ela se movia devagar, deliberadamente, seus passos medidos pelo chão polido. O vestido de maternidade azul céu claro caía suavemente sobre sua barriga de 7 meses, o cardigã bege descansando aberto em seus lados. Não havia nada de extravagante em sua aparência. Nenhuma joia capturava a luz, nenhuma etiqueta de designer se anunciava. Ela parecia composta, mas não blindada. Sua mão descansava levemente contra seu estômago, não como um gesto para a sala, mas como um instinto silencioso. O movimento era protetor, quase inconsciente. Algumas cabeças viraram. Alguns olhos demoraram mais do que a polidez exigia. A simplicidade de sua aparência convidava ao julgamento, e ele veio rapidamente. Alguns viram fragilidade, outros viram dependência. Muitos viram alguém já perdendo. Jonathan olhou para ela, o olhar breve, mas carregado. Havia fadiga ali, e algo mais afiado por baixo disso. Desdém com uma ponta de irritação. Ele se virou antes que ela alcançasse seu assento. A audiência começou. O advogado de Jonathan levantou-se primeiro, com voz firme e controlada.
o tom de alguém acostumado a comandar sem aumentar a voz. Ele falou de estrutura e razão, de eficiência e clareza. Ele descreveu o casamento em termos que o achatavam em números e papéis. Claire, disse ele, era uma dona de casa sem profissão independente. Ela não havia contribuído financeiramente. Ela dependia inteiramente da renda de Jonathan. Jonathan recostou-se ligeiramente quando as palavras pousaram, um sorriso fraco puxando o canto de sua boca. Não era caloroso. Era seguro. Claire sentou-se ereta. Ela não reagiu. Seus olhos permaneceram na bancada do juiz, sua postura reta, sua expressão cuidadosamente neutra. Ela não interrompeu. Ela não objetou. O advogado continuou, solicitando que o tribunal negasse pensão alimentícia integralmente. Ele enfatizou que Jonathan sozinho havia criado valor econômico para a família, que o sucesso de seu cliente era independente de qualquer assistência. A frase, nenhuma vantagem real, surgiu, e uma onda baixa de murmúrios passou pela sala. A juíza Anita Caldwell ouviu sem expressão. Seu rosto permaneceu composto, ilegível. Seu olhar firme, enquanto absorvia cada declaração. Ela não acenou, nem franziu a testa. Claire sentiu o peso da atenção atrás dela, a sensação de ser examinada de todos os lados. Ela não se virou. Ela respirou lenta e profundamente, contando o ritmo em seu peito. Quando Jonathan se inclinou para seu advogado e sussurrou, sua confiança era visível mesmo sem som. O advogado concluiu, sugerindo que o tribunal avançasse rapidamente pelos procedimentos iniciais, confiante de que mais atrasos não serviam a nenhum propósito. Para Jonathan, era uma formalidade. Para muitos na sala, parecia razoável. Claire inalou silenciosamente, equilibrando-se. O bebê se mexeu, um movimento sutil que fez sua mão apertar por um momento antes de relaxar novamente. Sua própria advogada permaneceu em silêncio, exatamente como planejado. O silêncio para Jonathan confirmou o que ele já acreditava. Ele via fraqueza onde havia contenção. O tribunal fez um breve recesso para fazer a transição para a próxima etapa processual. Jonathan levantou-se com facilidade, sua expressão relaxada, quase satisfeita. Ele saiu para o intervalo como se nada inesperado pudesse acontecer. Claire levantou-se mais devagar. Ela manteve o olhar nivelado enquanto encarava a sala, absorvendo os olhares de simpatia sem responder a eles. Piedade não era o que ela queria, e ela se recusou a aceitá-la. Ninguém no tribunal entendeu o que acabara de testemunhar. Ninguém reconheceu os erros de cálculo se estabelecendo silenciosamente no lugar. A suposição de que Jonathan detinha o controle total não foi contestada, não foi corrigida, foi autorizada a permanecer. Enquanto a sala se esvaziava e o murmúrio baixo retornava, uma quietude pesada permanecia para trás. Uma pausa desconfortável, cheia de expectativa, esperando que algo sem nome quebrasse o silêncio. A história volta aos primeiros anos do casamento de Claire e Jonathan, em Chicago, quando o otimismo ainda enchia seu pequeno apartamento e o futuro parecia negociável. Claire trabalhava em gerenciamento de projetos na época, organizada e firme, o tipo de profissional que carregava cronogramas na cabeça e levava problemas à conclusão. Jonathan admirava essa competência no início, elogiava-a e depois gradualmente a redefiniu como desnecessária assim que se casaram. Ele a convenceu a deixar o emprego para que ela pudesse se concentrar em construir uma família, falando de estabilidade e parceria com confiança tranquila. Claire concordou, confiando mais na promessa de um longo casamento do que na certeza de um contra-cheque.
Ela acreditava que o compromisso exigia sacrifício, e ela fez o dela de boa vontade. No início, Jonathan chegava tarde em casa com explicações plausíveis sobre demandas de trabalho e responsabilidades em expansão. Claire ajustou suas rotinas ao horário dele, gerenciando a casa e mantendo laços sociais que mantinham sua vida fluindo sem problemas. Ela lembrava aniversários, organizava jantares, suavizava mal-entendidos e se tornou a constante que fazia a carreira de Jonathan parecer fácil. Com o tempo, Jonathan começou a tratar esse sacrifício como um dado adquirido. O que antes era gratidão desapareceu em expectativa. As decisões financeiras passaram inteiramente para as mãos dele, contas e conversas se fechando sem discussão. Claire percebeu que não estava mais incluída nas trocas que importavam. Suas opiniões eram solicitadas com menos frequência e depois nem um pouco. O isolamento chegou lentamente, não em um momento decisivo, mas em muitas pequenas omissões. Ela foi deixada de fora das reuniões, excluída dos planos e falada sobre, em vez de falada com. Quando Claire percebeu o quão longe as coisas haviam chegado, ela já estava à margem de seu próprio casamento. Ela descobriu que estava grávida durante o trecho mais frio daquela distância emocional. A notícia veio com uma esperança frágil de que a criança pudesse atraí-los de volta um para o outro. Para Claire, a gravidez parecia uma chance de redefinir o que havia ficado quieto entre eles. A reação de Jonathan foi contida. Ele reconheceu a gravidez sem celebração. Sua atenção rapidamente voltou para as pressões do trabalho. Ele citou prazos e obrigações como razões para sua distância, como se a própria responsabilidade desculpasse a ausência. Claire esperou por um entusiasmo que nunca chegou. Lauren Price começou a aparecer com mais frequência em eventos da empresa. Sua presença notada, mas inexplicada. Claire ouviu sussurros e sugestões, pedaços de informação que nunca se transformaram em prova. Ela disse a si mesma para não especular, escolhendo a paciência em vez da suspeita. Jonathan, enquanto isso, tornou-se cada vez mais crítico. Pequenos comentários tornaram-se afiados, direcionados a hábitos triviais e falhas imaginadas. Ele descartava os esforços de Claire como insignificantes, descrevendo seus sacrifícios como carentes de valor real. Cada observação minava sua confiança, não por crueldade, mas por repetição. Claire absorveu as palavras em silêncio. Ela escolheu a contenção pelo bem da criança, acreditando que a calma era proteção. Jonathan interpretou mal esse silêncio como rendição. Para ele, a falta de confronto dela confirmava suas suposições sobre o controle. Pelas costas dela, Jonathan começou a se preparar para o divórcio com cuidadosa discrição. Documentos foram reunidos silenciosamente, planos definidos, sem aviso. Claire descobriu a verdade apenas quando um aviso oficial do tribunal chegou, sua linguagem clínica e final. A sensação de traição atingiu no mesmo momento que o medo por seu filho ainda não nascido. O casamento que ela guardara com paciência fora desmantelado sem seu conhecimento. Ainda assim, Claire não buscou simpatia ou espetáculo. Ela evitou a imprensa. Recusou convites para se explicar e resistiu ao impulso de justificar suas escolhas publicamente. Em vez disso, ela contatou a advogada Marianne Cho em particular. A conversa foi breve e direta. Marianne ouviu, depois aconselhou paciência e absoluta compostura. Reações emocionais, ela avisou, seriam usadas contra ela. A estratégia exigia quietude. Claire aceitou essa orientação. Ela resolveu enfrentar o tribunal com o máximo de calma que pudesse reunir, mesmo quando o medo pressionava contra suas costelas. O que Jonathan via como fraqueza era, na verdade,
um ato deliberado de autocontrole. As memórias se acomodam enquanto o passado alcança o presente, deixando o ar pesado com consequências não ditas. A fundação está montada, o silêncio carregado, e a sala parece esperar, prendendo a respiração pelo que vem a seguir. Quando o tribunal se reuniu novamente após o intervalo, a atmosfera havia endurecido. Os murmúrios que flutuavam pela galeria antes estavam mais silenciosos agora, aguçados em um silêncio vigilante. As pessoas se inclinaram para a frente, como se a própria sala tivesse decidido prestar mais atenção. A juíza Anita Caldwell voltou à bancada com a mesma presença controlada, e o simples movimento de ela tomar seu assento pareceu colocar em ordem cada fio solto de conversa. O advogado de Jonathan Reed levantou-se novamente, sem perder tempo. Sua voz carregava uma firmeza praticada, do tipo que não precisava de volume para parecer pesada. Ele retomou sua estratégia e imediatamente, pressão primeiro, hesitação depois, falando como se o caso já tivesse sido destilado em uma conclusão única e inevitável. Papéis foram levantados, assentados, referenciados, e a performance foi suave o suficiente para parecer razoável para qualquer um que não soubesse com que frequência a razão era usada como arma. Ele apresentou uma proposta de acordo ali mesmo no tribunal, não silenciosamente em um corredor, não como uma discussão privada entre advogados. Ele colocou no registro de uma forma que encurralou o momento, enquadrando-o como uma oportunidade para Claire ser prática. Os termos eram claros e diretos. Claire renunciaria a seus pedidos financeiros, sem pensão alimentícia, sem reivindicações estendidas, sem debate prolongado. Uma saída limpa. Limpa para Jonathan, pelo menos. Jonathan observava Claire como se esperasse pelo menor sinal de colapso. Em seu terno azul marinho, com sua postura relaxada e sua confiança aguçada pela atenção na sala, ele parecia um homem que acreditava que a paciência era algo que outras pessoas precisavam. O acordo foi seu primeiro empurrão público, e ele o estendeu como uma porta final, esperando que ela passasse por ela, porque ela não tinha outro caminho seguro a seguir. O tom do advogado mudou para algo mais abertamente contundente. Ele falava em frases que pareciam preocupadas na superfície, mas carregavam uma ponta por baixo. Ele enfatizou como prolongar o caso seria difícil para Claire. Difícil para a saúde dela. Difícil para a gravidez dela. Ele sugeriu que uma longa luta legal drenaria seus recursos e sua energia. Ele não disse a palavra punir, mas a estrutura de seu argumento disse. O olhar de Jonathan permaneceu fixo nela. Ele olhava para Claire como se ela já estivesse concordando em derrota, como se ela só precisasse ser lembrada de quão vulnerável ela era. Claire encontrou o momento com quietude. Ela manteve os olhos firmes, o rosto composto, recusando-se a mostrar medo mesmo, enquanto seu pulso se movia mais rápido sob sua pele. Do lado de fora, ela parecia calma. Por dentro, seu coração havia acelerado, mas ela manteve a respiração uniforme. O tribunal era um lugar onde a emoção podia se tornar evidência, e ela entendia isso melhor do que Jonathan supunha. Marianne Cho levantou-se de seu assento. Seu terno preto era nítido e simples. Seus movimentos controlados, sua voz calma de uma maneira que tornava mais difícil dispensá-la. Ela objetou à pressa e desafiou o enquadramento. Um acordo proposto sob pressão não era um presente, ela insinuou, e ela não permitiria que fosse tratado como tal. Suas palavras eram medidas, mas carregavam peso, uma insistência na justiça em vez da velocidade. A juíza Caldwell levantou o olhar. Sem aumentar a voz, ela orientou ambos os lados a manter o decoro. O aviso foi sutil, mas inconfundível,
e pousou na sala como uma mão firme em um ombro. A expressão de Jonathan endureceu. Ele não estava acostumado à resistência que não vinha com pânico. Ele se mexeu ligeiramente na cadeira, a irritação piscando em seu rosto antes de ele suavizá-la. Seu advogado continuou, mas o tom tornou-se mais agudo à medida que a frustração deslizava para as bordas. O próximo ponto foi entregue como um insulto calculado, vestido em linguagem jurídica. Ele sugeriu que Claire não tinha apoio real por trás dela. Foi formulado como uma observação, não uma acusação, mas a intenção era clara. Ela não tinha os recursos. Ela não tinha o respaldo. Ela não tinha o tipo de influência familiar que poderia complicar o caminho de Jonathan. A implicação pairou no ar tempo suficiente para as pessoas na galeria reagirem, cabeças inclinando, olhos estreitando, alguns sussurros recomeçando sob a respiração. Jonathan recostou-se, visivelmente satisfeito com a forma como a observação pousou. Sua confiança retornou em uma onda rápida, e ele a usou abertamente. Ele parecia um homem vendo uma porta se fechar e acreditando que o som significava vitória. Claire sentiu seu batimento cardíaco subir novamente, uma batida rápida de tambor que ameaçava subir para sua garganta. Por um segundo, ela baixou os olhos, não porque estava desistindo, mas porque precisava de um momento privado para se recompor. Ela se lembrou do que Marianne lhe dissera. Deixe-os se revelarem. Deixe-os mostrar ao tribunal quem eles são, quando pensam que não podem ser desafiados. Ela manteve as mãos firmes. Ela não discutiu com o coração. Ela não implorou. O bebê se mexeu. Foi pequeno no início, uma mudança suave que se tornou distinta o suficiente para puxar sua atenção para dentro. A sensação foi de aterramento e aguda ao mesmo tempo, como um lembrete entregue diretamente em seus ossos. Os dedos de Claire apertaram ligeiramente, depois relaxaram. O movimento não foi dramático, mas foi o suficiente para redefinir seu foco. O que quer que acontecesse nesta sala, ela não estava lutando apenas por orgulho. A juíza Caldwell ouviu enquanto os argumentos continuavam, depois resumiu a situação com uma precisão neutra que não revelou nada. Ela reconheceu as propostas feitas e as objeções levantadas. Sua expressão permaneceu composta, mas o ar na sala sugeria que ela estava pesando mais do que palavras. Então ela anunciou a decisão de adiar qualquer ação adicional por enquanto. A audiência continuaria. Revisão adicional era necessária. O tribunal não seria apressado para uma resolução simplesmente porque um lado queria um final rápido. A linguagem formal era controlada, mas o efeito foi imediato. O ímpeto de Jonathan parou no meio do caminho. Enquanto as pessoas começavam a se levantar e se mexer, Jonathan se moveu primeiro. Ele se afastou com a postura de um vencedor de qualquer maneira, como se um atraso pudesse ser enquadrado como um inconveniente menor em vez de uma barreira. Ele sorriu para seu advogado, o tipo de sorriso destinado a tranquilizar e projetar domínio. Ele deixou o tribunal com o ar de alguém convencido de que acabara de desferir um golpe decisivo. Claire levantou-se mais devagar. Ela ergueu o queixo, sua expressão mais quieta do que antes, mas mais assentada. O tremor em seu peito havia diminuído para algo mais firme. Marianne virou-se para ela e deu o menor aceno de cabeça. Pequeno o suficiente para que ninguém mais notasse, mas claro o suficiente para Claire entender. Não era celebração. Era a confirmação de que o momento havia corrido exatamente como planejado. Jonathan acreditava que havia feito seu movimento e selado o resultado. Ninguém do lado dele pareceu notar a mudança sutil tomando forma sob a superfície, o tipo que não se anuncia com ruído, apenas com um silêncio cada vez mais tenso que faz o ar parecer diferente.
E enquanto a sala se esvaziava, o espaço deixado para trás não parecia um fim de forma alguma, apenas uma respiração suspensa, esperando que o equilíbrio finalmente inclinasse. Durante o recesso, Claire sentou-se silenciosamente em um banco duro no corredor do tribunal, do lado de fora das portas da sala de audiências. O corredor cheirava levemente a casacos de inverno e papel velho, e as luzes fluorescentes do teto lançavam um brilho pálido e implacável sobre tudo. Contra essa iluminação fria, o azul céu suave do vestido de maternidade de Claire parecia ainda mais claro, quase frágil, como se a própria cor pudesse ser julgada. Seu cardigan bege pendia aberto em seus lados, e ela mantinha sua postura ereta, recusando-se a dobrar sob o peso do momento. O corredor estava movimentado da maneira que os corredores dos tribunais sempre estavam. Pessoas passando, advogados conferenciando, jornalistas vagando em direção a qualquer movimento que parecesse que poderia se tornar uma citação. Claire não procurou por ninguém. Ela olhou para frente, olhos focados em nada específico, mantendo sua compostura como se fosse algo físico que ela pudesse manter no lugar. Seu telefone vibrou suavemente dentro do bolso de seu cardigan. O som foi pequeno, mas cortou seu foco. O olhar de Claire piscou para a tela por um breve instante. Depois levantou-se novamente. Ela sabia que não devia sentar lá e atender abertamente, não com repórteres e estranhos curiosos por perto. Ela se levantou cuidadosamente, atenta ao seu equilíbrio e ao peso de sua gravidez de 7 meses, e deu alguns passos para longe do grupo de pessoas perto das portas. Ela atendeu com contenção, sua voz mantida baixa e controlada. "Claire", uma voz firme disse do outro lado. Era Robert Miller, seu pai, falando no tom calmo e fundamentado em que ela crescera confiando. Ele não fez perguntas dramáticas. Ele não exigiu explicações. Ele simplesmente falou, como se estivesse confirmando um plano que já havia sido definido. "Estamos em Chicago", ele disse a ela. "Chegamos na hora certa." Aspas. A garganta de Claire apertou por um momento, mas ela se recusou a deixar a emoção tomar conta de sua voz. Ela olhou pelo corredor, não porque estava procurando por ele, mas porque ouvi-lo fazia o espaço parecer diferente, como se as paredes tivessem mudado ligeiramente. "Estou bem", ela disse, mantendo curto. "Estou no controle disso." As palavras eram simples, mas afirmaram. Ela não estava pedindo resgate. Ela não estava buscando simpatia. Ela estava declarando um fato, e importava que ela pudesse dizer isso em voz alta. Robert não demorou. "Bom", ele respondeu, e havia algo naquela única palavra que parecia uma mão em suas costas, de apoio, sem ser intrusiva. "Nós estaremos aqui." A ligação terminou rapidamente, quase abruptamente, como se o ponto nunca tivesse sido conversa, mas confirmação. Claire abaixou o telefone e segurou-o por um segundo a mais do que o necessário. Uma mudança passou por seu rosto, sutil, mas real. A tensão não desapareceu, mas se reorganizou em algo mais focado. Ela inspirou mais profundamente, deixando encher seus pulmões até sentir o espaço se expandir sob suas costelas. Depois, soltou lentamente, como se exalasse uma porção de medo. Marianne Cho aproximou-se dela pelo lado com precisão silenciosa. O terno preto de Marianne era talhado de forma limpa, seu cabelo preso em um coque baixo, e sua expressão permanecia profissional, a ponto de ser contida. Ela não perguntou sobre o que era a ligação na frente de ninguém. Ela simplesmente estudou o rosto de Claire, lendo a mudança da maneira que advogados experientes leem uma sala. Claire deu a ela um pequeno aceno de cabeça. Não foi dramático, não foi um sorriso. Foi um sinal, confirmação,
de que algo importante acabara de ser colocado em movimento. Os olhos de Marianne permaneceram firmes por um instante. Depois, ela acenou de volta, igualmente mínima, igualmente controlada. Do outro lado do corredor, Jonathan estava com seus advogados, rindo facilmente. Ele parecia relaxado, como se o intervalo fosse simplesmente uma pausa em um processo que ele já possuía. Seu terno azul marinho permanecia imaculado, sua postura solta com confiança. Quando ele olhou, viu Claire parada com Marianne e notou algo que não se encaixava em suas expectativas. A calma de Claire parecia diferente agora. O sorriso de Jonathan desapareceu ligeiramente nas bordas. Ele não entendia o que havia mudado, mas sentiu mesmo assim. Ele interpretou da maneira que sempre fazia, com arrogância. Para ele, era Claire fazendo um último esforço para manter sua dignidade intacta, uma tentativa final de parecer composta antes que ela inevitavelmente perdesse. O telefone de Jonathan vibrou em sua mão. Uma mensagem de Lauren Price acendeu a tela. Breve, tranquilizadora, cheia do mesmo tom que ela sempre usava quando queria que ele ficasse firme. Jonathan respondeu com um símbolo rápido de confiança, algo casual e desdenhoso, como se toda a audiência fosse um inconveniente menor em vez de uma ameaça. Ninguém do lado de Jonathan questionou o que estava vendo. Ninguém perguntou por que a compostura de Claire parecia menos com sobrevivência e mais com estratégia. Eles descartaram a mudança, porque descartar Claire havia se tornado um hábito. Quando o recesso terminou, Claire voltou ao tribunal com passos medidos. Ela se moveu devagar, mas com certeza, do tipo que não depende de velocidade. Sua mão descansava levemente em sua barriga novamente, não como uma performance, mas como uma âncora silenciosa. Ela passou pelas portas e tomou seu assento. Olhos para frente, ombros quadrados. A juíza Anita Caldwell voltou à bancada, sua toga preta caindo em linhas nítidas enquanto ela se acomodava. Sua presença trouxe a sala de volta sob controle e a audiência recomeçou com um foco renovado. A galeria se acalmou, canetas pairaram, olhos fixos na frente. Jonathan manteve sua postura de controle, recostando-se em seu assento, como se estivesse recuperando o palco. Ele observava a juíza, observava os advogados e mantinha sua expressão composta, confiante o suficiente para parecer quase entediado. Claire ouviu com concentração absoluta. Ela não reagiu quando seu nome foi usado de maneiras destinadas a reduzi-la. Ela não vacilou quando os termos foram enquadrados para fazê-la parecer dependente. Ela permitiu que as palavras passassem por seu rosto sem mostrar o que elas mexiam por baixo. Seu silêncio não era vazio. Era disciplina deliberada, do tipo que se recusa a dar ao outro lado uma vantagem emocional. Esse silêncio começou a incomodar Jonathan. No início, era uma pequena irritação, do tipo que ele podia ignorar. Depois, tornou-se mais agudo, porque ele não conseguia lê-la. Ele não conseguia dizer se ela estava com medo, derrotada ou planejando algo. Ele se mexeu na cadeira, olhos estreitando ligeiramente, o aborrecimento se estabelecendo em sua mandíbula. O ar do tribunal ficou mais pesado, como se nem mesmo a iluminação fluorescente pudesse cortar a tensão que crescia entre eles. Jonathan sentiu um leve pulso de inquietação, tão breve que ele quase se convenceu de que não era real. Ele o empurrou rapidamente, forçando sua confiança de volta ao lugar, como uma máscara que ele praticara usar por anos. No entanto, o desconforto não o deixou totalmente, porque a calma de Claire não parecia mais rendição. Parecia alguém que tinha ouvido boas notícias e escolhido mantê-las privadas. E enquanto a audiência continuava sob o olhar firme da juíza Caldwell, a sala parecia manter uma antecipação silenciosa e crescente,
um sinal precoce de que o equilíbrio neste tribunal estava começando a mudar, mesmo que ninguém estivesse pronto para dizer isso em voz alta. As portas pesadas na parte de trás do tribunal se abriram sem anúncio, e o som que fizeram não foi alto, mas cortou limpamente o ar. As conversas pararam, as cadeiras se moveram. Até o ritmo constante de anotações vacilou, enquanto as cabeças se voltavam para a fonte do movimento. Robert Miller entrou primeiro, vestido em um terno cinza-carvão, feito sob medida que se assentava perfeitamente em sua estrutura alta. Uma bengala de cabo de prata descansava em sua mão direita, mais um símbolo do que uma necessidade. Seus passos eram lentos, deliberados e sem pressa, cada um carregando uma autoridade que não precisava ser declarada. Atrás dele vinha Evelyn Miller, composta e elegante em um blazer creme, sua postura reta, sua expressão calma, mas ilegível. Ela não examinou a sala. Ela não hesitou. Sua presença sozinha comandava a atenção. À sua esquerda caminhava Daniel Miller, mais jovem, de olhos aguçados, vestindo um terno cinza mais escuro que espelhava disciplina e intenção. Um pequeno grupo de advogados seniores o seguia, movendo-se em formação, suas expressões profissionais e contidas. A unidade de seu movimento sinalizava preparação, não impulso. Esta não foi uma aparição espontânea. Foi calculada. Sussurros ondularam pelo tribunal como um vento baixo. Espectadores se inclinaram para a frente, repórteres levantaram suas canetas. Até os funcionários do tribunal pararam, instintivamente conscientes de que algo irreversível acabara de entrar na sala. Jonathan Reed parou de falar no meio da frase. O ritmo confiante que ele mantivera até segundos antes desapareceu quando seu olhar travou nas figuras desconhecidas. Sua testa franziu. O advogado ao lado dele hesitou, as palavras secando em seus lábios, enquanto o reconhecimento falhava em vir. Confusão piscou no rosto de Jonathan, seguida de irritação. Ele se virou ligeiramente para seu advogado, procurando explicação, mas não encontrou nenhuma. O tribunal, que momentos antes parecia firmemente sob seu controle, não respondia mais a ele. Robert Miller parou na área designada e falou com precisão silenciosa quando solicitado a se identificar. Ele não levantou a voz. Ele não dramatizou suas palavras. "Meu nome é Robert Miller", ele disse. "Estou aqui na minha capacidade como pai de Claire Reed." A declaração pousou com simplicidade devastadora. O silêncio se seguiu, profundo e imediato, como se a própria sala tivesse prendido uma respiração coletiva e esquecido como soltá-la. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. Até o ar parecia mais pesado. Jonathan ficou congelado, seu corpo rígido, sua mente visivelmente lutando para reconciliar as palavras que acabara de ouvir. Sua certeza anterior fraturou. Por um breve momento, ele pareceu genuinamente desamparado. A juíza Anita Caldwell levantou o olhar, sua expressão aguçando com súbito interesse. Sua postura endireitou-se enquanto ela avaliava o desenvolvimento inesperado, seus olhos movendo-se de Robert Miller para Claire, depois de volta novamente. Robert continuou calmamente, delineando a posição legal da família Miller com clareza medida. Não havia agressão em seu tom, apenas confiança enraizada na preparação. Cada palavra era deliberada, não deixando espaço para interpretações erradas. Os olhos de Evelyn Miller permaneceram em Claire. Eles não vacilaram. Eles não invadiram. Eles se mantiveram firmes, oferecendo presença silenciosa em vez de tranquilização. Claire sentiu imediatamente a força silenciosa daquele olhar,
firmando-a em um momento que ameaçava inclinar a sala inteira. Daniel Miller inclinou-se ligeiramente para Marianne Cho, trocando uma conversa breve e baixa. A interação deles foi eficiente, profissional e inconfundivelmente coordenada. Claire virou a cabeça. Seu movimento foi lento, controlado. Ela encontrou os olhos de sua família com gratidão calma, sua expressão composta, sua respiração constante. Não houve gesto dramático, nenhuma exibição emocional. Apenas reconhecimento. Do outro lado do corredor, o peito de Jonathan subia e descia mais rápido do que antes. Ele mudou seu peso, dedos apertando em torno do apoio de braço de sua cadeira, enquanto seu advogado se inclinava, sussurrando urgentemente. O sussurro não fez nada para restaurar o controle. Em algum lugar do tribunal, um telefone vibrou suavemente. Lauren Price lia atualizações recebidas, sua inquietação crescendo a cada segundo que passava, à medida que as implicações se tornavam impossíveis de ignorar. A juíza Caldwell levantou a mão, sua voz firme enquanto instruía a sala a manter a ordem absoluta. Sua autoridade reafirmou-se, mas a tensão não diminuiu. Robert Miller levantou-se totalmente ereto ao se dirigir ao tribunal novamente. Sua postura era inflexível, sua voz uniforme. Ele declarou claramente que a família Miller estava entrando formalmente no processo. Não havia pedido de desculpas em suas palavras, nenhuma explicação além da necessidade. Com essa declaração, a narrativa em que Jonathan havia confiado entrou em colapso. As suposições sobre as quais ele construíra sua estratégia, o isolamento de Claire, sua falta de respaldo, sua vulnerabilidade, despedaçaram-se sob o peso da realidade. A sala parecia diferente agora, alinhada de forma diferente, como se balanças invisíveis tivessem inclinado decisivamente. Jonathan agarrou a borda de seu assento, forçando a quietude em seu corpo. O sorriso confiante que antes permanecia nos cantos de sua boca havia desaparecido. Em seu lugar, sentava-se tensão, descrença e um reconhecimento crescente do erro. A atmosfera engrossou, a tensão se estabelecendo sobre cada banco e corredor. Os olhos se moviam entre as partes, recalculando. Ninguém questionou em voz alta, mas todos entenderam. O equilíbrio de poder havia mudado, e a certeza a que Jonathan se agarrara, a crença de que ele estava sem desafios, desmoronou silenciosamente ao seu redor, enquanto o tribunal esperava, suspenso em uma pausa carregada e sem fôlego. A audiência recomeçou com uma atmosfera visivelmente alterada. O tribunal não se sentia mais equilibrado no hábito ou na suposição. A equipe jurídica representando a família Miller agora ocupava seu lugar com autoridade silenciosa. Sua presença formalizada, seu papel inconfundível. Cada movimento carregava intenção, e cada pausa parecia pesada com consequência. Marianne Cho levantou-se de seu assento com precisão controlada, permanecendo como advogada principal de Claire. Sua postura era reta, suas mãos firmes e sua expressão desprovida de emoção pessoal. Ela não olhou para Jonathan quando começou a falar, escolhendo, em vez disso, dirigir-se ao tribunal diretamente, sua voz clara e inabalável. Ela solicitou formalmente uma revisão abrangente dos registros financeiros conjugais, afirmando que as representações anteriores haviam sido incompletas e, em certas áreas, enganosas. Suas palavras foram medidas, cuidadosamente escolhidas e fundamentadas em documentação em vez de retórica. Atrás dela, Robert Miller sentou-se com as mãos cruzadas, observando atentamente sem interrupção. Sua atenção nunca se desviou. Ao lado dele, Evelyn Miller escrevia silenciosamente.
sua caneta movendo-se com ritmo consistente enquanto ela registrava cada desenvolvimento. Seu foco absoluto. Daniel Miller deu um passo à frente ao sinal de Marianne, apresentando uma série de documentos preparados ao tribunal. Os materiais foram organizados, indexados e apresentados sem demora. Eles não eram reações. Eram evidências há muito aguardadas. Enquanto Marianne delineava a relevância dos documentos, a origem do financiamento da empresa de Jonathan tornou-se o ponto focal. Nomes de fundos de investimento foram lidos em voz alta, nomes familiares que antes simbolizavam sucesso. À menção desses fundos, Jonathan se mexeu em seu assento. A mudança sutil, mas inconfundível. Sua compostura vacilou. Marianne explicou que as fontes de capital inicial não eram aquisições independentes, mas ativos diretamente conectados às holdings da família de Claire. A clareza de sua explicação deixou pouco espaço para ambiguidade. Cada declaração estava ancorada a um documento, cada documento ligado a um cronograma. Jonathan balançou a cabeça em negação, sua reação instintiva em vez de estratégica. O movimento chamou a atenção, mas nenhuma interrupção se seguiu. Os fatos continuaram. Seu advogado levantou-se abruptamente, solicitando uma pausa temporária para revisar as evidências. O pedido foi agudo, beirando o urgente. A juíza Anita Caldwell respondeu com contenção, permitindo que o processo continuasse sob estrutura estrita. Seu tom firme e controlado. Marianne continuou. Ela declarou claramente que Claire nunca havia sido desinformada sobre questões financeiras, nem excluída pela ignorância. Pelo contrário, Claire detinha a autoridade legal sobre múltiplas decisões importantes, incluindo aprovações contratuais que moldaram a fundação da empresa. A mandíbula de Jonathan apertou. À medida que a informação se acumulava, sua paciência se corroía. Sua confiança anterior, antes fácil, agora parecia forçada. A sala sentiu a mudança. Observadores se inclinaram para frente, absorvendo as implicações que se desenrolavam em tempo real. Do outro lado do corredor, Lauren Price enviava uma sequência rápida de mensagens para Jonathan, buscando esclarecimentos, exigindo explicação. A tela de seu telefone acendeu brevemente, depois escureceu. Ele não respondeu. Claire permaneceu imóvel. Ao longo da apresentação, sua expressão não mudou. Sua respiração permaneceu uniforme, sua postura composta. Uma mão descansava gentilmente contra sua barriga grávida, não como uma exibição, mas como um lembrete instintivo de prioridade e propósito. A juíza Caldwell fazia anotações cuidadosas, sua atenção totalmente engajada. Ela reconheceu os novos detalhes com visível seriedade, seu olhar alternando entre as evidências e as partes envolvidas. Murmúrios começaram a circular entre os presentes. A compreensão se espalhou silenciosamente, mas decisivamente. Claire não estava desprotegida. Ela não estava desinformada. Ela não era fraca. Jonathan finalmente olhou para cima, encontrando a realidade que havia subestimado. O reconhecimento o atingiu visivelmente. Sua avaliação inicial de sua esposa, tão casualmente descartada, havia sido profundamente falha. A certeza em que ele confiara começou a se desfazer. Marianne concluiu sua apresentação com um pedido direto para que o tribunal reavaliasse todas as propostas anteriores feitas sob falsas suposições. Suas palavras finais foram firmes, não dramáticas, e carregavam o peso da inevitabilidade em vez da persuasão. A tensão na sala atingiu seu pico. Jonathan permaneceu em silêncio. Ele não interrompeu mais. Ele não desafiou mais. Sua linguagem corporal
revelava o que suas palavras não podiam: inquietação, cálculo e a consciência crescente da perda de controle. Claire levantou o olhar para frente, firme e resolvida. Não havia triunfo em sua expressão, apenas clareza. Atrás dela, a família Miller permaneceu quieta, sua presença sólida e inflexível. Eles não precisavam falar. O envolvimento deles já havia remodelado o campo de batalha. O tribunal se acomodou em uma quietude carregada, o confronto agora totalmente formado, irreversível e esperando por sua próxima virada decisiva. A audiência continuou sob intenso escrutínio, com repórteres alinhados na parte de trás do tribunal e espectadores inclinando-se para a frente em seus assentos. Cada pausa parecia observada. Cada palavra pesada não apenas pela juíza, mas por um público ansioso para testemunhar uma mudança que já estava em andamento. Jonathan sentou-se ereto em seu terno azul marinho, sua postura rígida, seus ombros quadrados como se a determinação sozinha pudesse restaurar o controle. No entanto, seus olhos o traíam. A certeza que antes ancorava sua expressão havia diminuído, substituída por cálculo e contenção. Seu advogado moveu-se rapidamente, tentando recuperar o ímpeto por meio de argumentos técnicos. O tom mudou para procedimento e precisão, como se a estrutura pudesse reconstruir o domínio. Perguntas seguiram em rápida sucessão, projetadas para pressionar, para inquietar, para provocar, um passo em falso. Elas foram direcionadas diretamente a Claire. Cada pergunta veio afiada e carregada, enquadrada para empurrá-la para o território emocional. A tática era transparente para aqueles que assistiam de perto. O silêncio seguiu cada indagação, enquanto Claire ouvia totalmente antes de responder. Quando ela falava, suas respostas eram breves, claras e deliberadas. Ela não se apressou. Ela não reagiu. Sua voz permaneceu uniforme, desprovida de defensiva ou tensão visível. O efeito foi imediato e desarmante. Marianne Cho levantou-se e solicitou que o tribunal notasse formalmente a natureza coercitiva de várias perguntas. Sua intervenção foi calma, mas firme, reforçando limites sem escalar o conflito. A juíza Anita Caldwell levantou a mão e lembrou o lado de Jonathan dos limites do exame aceitável. Seu tom carregava autoridade e a mensagem era inconfundível. Jonathan se mexeu em seu assento, a irritação piscando em seu rosto. Ele não falou, mas a tensão em sua mandíbula sinalizava frustração, mantida firmemente sob controle. A quilômetros de distância, Lauren Price assistia à transmissão ao vivo em sua tela, seu foco estreitando à medida que a atmosfera engrossava. Sua inquietação se aprofundava a cada troca, seus dedos pairando inutilmente sobre o telefone. Na mesa do conselho, Daniel Miller inclinou-se em direção à equipe jurídica, trocando observações concisas sobre os próximos passos. A discussão deles foi quieta, eficiente e voltada para o futuro. Robert Miller permaneceu em silêncio, seu olhar firme e sem piscar, enquanto seguia Jonathan. Ele não interferiu. Ele não reagiu. Sua atenção sozinha aplicava pressão. O questionamento retornou às finanças. Desta vez, as indagações cortaram mais perto, circulando decisões importantes e cronogramas. Jonathan respondeu cuidadosamente, evitando respostas diretas a certos pontos. Suas evasivas eram sutis, mas perceptíveis. Seu advogado tentou redirecionar a discussão para a dinâmica conjugal, buscando terreno mais seguro. O pivô foi estratégico, mas não passou despercebido. Claire foi questionada sobre seu papel dentro da família. Ela pausou brevemente, depois respondeu com honestidade composta. Ela declarou que suas escolhas haviam sido intencionais,
sacrifícios feitos com plena consciência em vez de obrigação. Suas palavras não carregavam amargura nem arrependimento. Uma onda de atenção moveu-se pela sala. Vários espectadores trocaram olhares. A resposta reformulou a narrativa, transformando a passividade percebida em agência. A simpatia mudou silenciosamente, mas decisivamente. O desconforto de Jonathan tornou-se visível. Ele olhou em direção à bancada, depois desviou o olhar, descontente com a resposta e a reação que ela provocou. A juíza Caldwell pediu uma breve pausa para revisar os materiais recém-apresentados. A interrupção suspendeu o momento, a tensão permanecendo no ar como estática. Jonathan levantou-se abruptamente, depois sentou-se novamente, seus movimentos pesados, sua frustração mal escondida. O gesto chamou mais atenção do que ele pretendia. Claire permaneceu sentada, imóvel e firme. Sua mão descansava levemente em sua barriga grávida, um lembrete não dito do que importava, além do tribunal. Marianne encontrou os olhos de Claire e ofereceu um breve aceno de tranquilização. Nenhuma palavra foi necessária. À medida que o processo recomeçava, a estratégia de Jonathan se desfiava ainda mais. A pressão agressiva em que ele confiara não produzia mais o efeito pretendido. Em vez disso, expunha impaciência e insegurança. Ele começou a reconhecer isso. A compreensão chegou gradualmente, mas inconfundivelmente. A abordagem que ele acreditava que dominaria a sala estava, em vez disso, corroendo sua posição. Cada tentativa de recuperar a autoridade apenas aprofundava a dúvida entre os observadores. A atmosfera do tribunal mudou novamente, desta vez, O que antes parecia afirmação, agora parecia resistência. O que antes parecia confiante, agora parecia quebradiço. Olhos que antes seguiam Jonathan com expectativa, agora o observavam com escrutínio. Lauren Price parou de digitar. Ela olhou para a tela, o entendimento amanhecendo, enquanto o equilíbrio inclinava ainda mais para longe do controle. Jonathan sentiu isso. A consciência se estabeleceu pesadamente em seu peito, apertando a cada segundo que passava. Ele entendeu, talvez pela primeira vez, que a narrativa não era mais sua para comandar. A audiência avançou, a tensão se enrolando mais forte, enquanto Jonathan confrontava a verdade inquietante de que sua arrogância não havia fortalecido seu caso, mas o enfraquecido, deixando-o exposto em uma sala que não estava mais disposta a desviar o olhar. A audiência recomeçou com uma quietude palpável, enquanto o tribunal passava para o testemunho direto de Claire. As trocas anteriores haviam aguçado o foco da sala, mas este momento carregava um peso diferente. A atenção se estabeleceu não no argumento, mas na verdade falada sem defesa. Claire levantou-se lentamente de seu assento, o vestido de maternidade azul céu, claro caindo suavemente ao redor de sua estrutura. O movimento foi sem pressa, deliberado, como se ela estivesse se firmando antes de dar um passo à frente. Quando ela ficou totalmente ereta, suas costas endireitaram-se e seu olhar se ergueu em direção à bancada. Ela não olhou para Jonathan. O tribunal ficou completamente silencioso, até os sons sutis de cadeiras se movendo e papel farfalhando desapareceram, substituídos por um silêncio atento que parecia quase reverente. Todos os olhos permaneceram fixos nela. Claire começou falando sobre sua decisão de deixar sua carreira profissional. Sua voz era firme, nem apologética, nem ressentida. Ela explicou que havia sido uma escolha consciente, uma feita com clareza em vez de pressão, enraizada em sua crença na época de que priorizar a família era um ato de compromisso, não de rendição.
Ela descreveu os primeiros anos que se seguiram, anos marcados pela rotina e contenção. Ela falou de viver dentro de um silêncio prolongado, não um imposto por palavras, mas pela ausência. Ela não acusou. Ela não dramatizou. Ela simplesmente descreveu a experiência de se sentir negligenciada, de existir sem reconhecimento. Jonathan manteve os olhos baixos. Durante todo o testemunho dela, ele evitou encontrar o olhar dela, sua atenção fixa na mesa à sua frente. A evitação não passou despercebida. Claire mudou gentilmente para falar sobre sua gravidez e a responsabilidade da maternidade. Ela explicou que carregar seu filho havia aguçado seu senso de responsabilidade, não apenas para com o bebê, mas para consigo mesma. A decisão de falar agora, disse ela, estava ligada diretamente ao futuro que ela queria proteger. Ela declarou claramente que seu filho era a razão pela qual ela escolheu se levantar, estar presente e falar com honestidade em vez de medo. Uma reação silenciosa moveu-se pela galeria. Alguns espectadores se inclinaram para a frente, visivelmente afetados pela convicção calma em seu tom. Não havia súplica em suas palavras, apenas determinação. A juíza Anita Caldwell ouviu atentamente, sua expressão séria, sua postura inalterada. Ela não interrompeu, permitindo que o testemunho de Claire se desenrolasse sem restrições. Claire deixou claro que não estava buscando poder ou controle. Ela enfatizou que seu pedido era simples e firme: justiça e respeito. As palavras carregavam peso, precisamente porque eram contidas. Jonathan se mexeu em sua cadeira, o desconforto surgindo em pequenos movimentos involuntários. Suas mãos apertaram brevemente, depois relaxaram. Sua respiração tornou-se irregular. Seu advogado permaneceu em silêncio, escolhendo não objetar, não desafiar. Ele escrevia firmemente, a caneta movendo-se pela página, como se registrasse algo já além da revisão. Claire concluiu seu testemunho, reafirmando sua crença na responsabilidade compartilhada dentro de uma família. Ela falou de responsabilidade não como punição, mas como obrigação. Suas palavras finais foram medidas, não deixando espaço para interpretações erradas. Ela baixou-se de volta ao seu assento, sua respiração constante enquanto se acomodava. O momento permaneceu, ininterrupto. Marianne Cho levantou-se e confirmou formalmente o conteúdo do testemunho de Claire. Sua declaração foi concisa, processual, reforçando que o que havia sido falado era intencional, completo e preciso. Robert Miller deu um pequeno aceno de cabeça em direção à sua filha, sua aprovação discreta, mas inconfundível. Evelyn Miller juntou as mãos no colo, dedos entrelaçados firmemente, a emoção contida atrás da compostura. Danielle Miller voltou sua atenção brevemente para Jonathan, sua expressão fria, avaliativa, desprovida de hostilidade, mas pesada com julgamento. A atmosfera no tribunal mudou novamente. O ar parecia mais denso, saturado com as implicações do que acabara de ser dito. As acusações e estratégias anteriores agora pareciam distantes, desprovidas de urgência. Jonathan tornou-se agudamente consciente da percepção da sala. Ele sentiu, sem olhar para cima, a imagem que ele projetara, confiante, seguro, inatacável, havia fraturado. Ele sentiu isso escorregando, pedaço por pedaço. Os argumentos que antes enquadravam Claire como dependente, agora soavam vazios. O contraste entre narrativa e testemunho era gritante. A juíza Caldwell anunciou uma pausa temporária no processo para deliberação. A declaração suspendeu o momento, mantendo o tribunal em um estado de tensão não resolvida. Jonathan abaixou a cabeça, apenas brevemente, em um gesto raro e revelador.
O movimento foi pequeno, mas falou muito. A sala permaneceu quieta, o peso da dignidade e da responsabilidade assentando pesadamente enquanto a audiência pausava, deixando a verdade emocional suspensa em silêncio, esperando pelo que se seguiria. A juíza Anita Caldwell voltou ao tribunal com uma expressão solene, sua presença restaurando imediatamente a ordem. Conversas pararam, movimentos cessaram, e a sala levantou-se em respeito formal. O ar carregava uma intensidade silenciosa, do tipo que precede uma decisão que ninguém esqueceria. Todos ficaram de pé. A juíza tomou seu assento e começou a ler o veredito, lenta e claramente, sua voz firme e precisa. Cada frase era deliberada, não deixando ambiguidade. O tribunal ouviu sem interrupção, cada palavra pousando com peso. O tribunal rejeitou formalmente o pedido para privar Claire de seus direitos financeiros. A declaração foi direta e inqualificada. Afirmou que a proposta carecia de base legal e desconsiderava proteções estabelecidas. A juíza Caldwell enfatizou que os direitos de uma mãe grávida devem ter prioridade absoluta. O princípio foi declarado claramente, fundamentado tanto na lei quanto na responsabilidade. A sala absorveu a mensagem em silêncio. Jonathan foi ordenado a apresentar registros financeiros adicionais para revisão posterior. A exigência não foi enquadrada como uma sugestão, mas como uma obrigação. O escopo do escrutínio expandiu-se além do que ele havia previsto. Uma parte dos ativos conjugais foi colocada sob congelamento temporário, com efeito imediato. A medida era preventiva, garantindo estabilidade, enquanto as investigações continuavam. O veredito mudou o equilíbrio prático do controle. Claire recebeu o direito à residência estável pela duração de sua gravidez. O tribunal reconheceu a necessidade de segurança e continuidade durante esse período, reforçando a proteção sem embelezamento. Jonathan foi instruído a cumprir totalmente com as obrigações de pensão determinadas. A expectativa era explícita, não deixando espaço para atrasos ou interpretações. Na mesa do conselho, o advogado de Jonathan reconheceu o veredito silenciosamente. Ele não discutiu. Ele não objetou. Ele simplesmente notou a decisão, a caneta movendo-se pelo papel com aceitação contida. O próprio Jonathan não reagiu imediatamente. Ele permaneceu sentado, sua postura rígida, sua expressão ilegível. O momento se esticou como se o próprio tempo hesitasse. Em outro lugar da sala, Lauren Price lia o alerta de notícias de última hora em seu telefone. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, a realidade da decisão registrando com choque visível. Ela não falou. Marianne Cho levantou-se e agradeceu ao tribunal com compostura profissional. Suas palavras foram breves, respeitosas e medidas, refletindo a gravidade do momento em vez de celebração. Atrás de Claire, Robert Miller permaneceu em silêncio, mas seus olhos refletiam satisfação silenciosa. Ele não sorriu. Ele não reconheceu a sala. Sua aprovação foi contida e resoluta. Evelyn Miller estendeu a mão e gentilmente pegou a mão de Claire. O gesto foi sutil, de firmamento e protetor, oferecendo apoio sem chamar atenção. Daniel Miller revisou o veredito cuidadosamente, notando cada marco legal com foco e disciplina. Sua atenção permaneceu nas implicações, não no espetáculo. À medida que o veredito terminava, o tribunal gradualmente se encheu de ruído contido. Cadeiras se moveram. A respiração foi liberada. A tensão que havia dominado o espaço começou a se dispersar, embora seu resíduo permanecesse. Jonathan sentou-se imóvel, olhando para frente. A confiança que antes definia sua presença havia desaparecido inteiramente.
Não havia vestígio de certeza em sua postura ou expressão. Claire levantou-se quando solicitada, seu movimento calmo e deliberado. Ela se portava com dignidade silenciosa, nem triunfante, nem subjugada. Sua compostura falava mais alto do que qualquer reação. Ela não sorriu. Ela não reconheceu a vitória. Sua expressão refletia compreensão em vez de celebração. A juíza Caldwell lembrou ambas as partes de suas responsabilidades contínuas. Seu tom era firme, ressaltando que o veredito não era um fim, mas um padrão a ser mantido. A decisão foi formalmente inserida no registro oficial. A voz do escrivão confirmou a documentação, selando o resultado dentro do sistema que agora falara claramente. A audiência foi encerrada de forma ordenada. Jonathan levantou-se lentamente e saiu do tribunal com passos medidos. Seu ritmo era deliberado, seus ombros pesados, o peso do veredito evidente em cada movimento. Claire foi escoltada por sua família. A presença deles a cercava sem aglomerar, protetora, sem exibição. Juntos, eles se moveram em direção à saída com unidade silenciosa. No corredor do lado de fora, repórteres começaram a se reunir, vozes se sobrepondo enquanto perguntas se formavam, câmeras levantadas, microfones estendidos. Marianne inclinou-se e instruiu Claire a permanecer em silêncio. A orientação foi calma e firme, reforçando a importância da contenção. O processo legal havia feito seu trabalho. A justiça havia sido aplicada sem espetáculo, sem excesso. O veredito permaneceu não como punição, mas como correção. O momento fechou com uma clara afirmação de direitos e responsabilidade, deixando o espaço pesado com consequência e finalidade, enquanto o tribunal se esvaziava e o próximo capítulo esperava além de suas portas. Claire saiu do tribunal para a luz do final da tarde. O sol pairava baixo sobre a cidade, lançando longas sombras sobre os degraus de pedra, suavizando as arestas vivas de um lugar que carregara tanto peso. O ar estava frio, cinza e quieto, de uma maneira que parecia conquistada em vez de vazia. Seu vestido de maternidade azul céu claro destacava-se contra os tons suaves ao seu redor. A cor não exigia atenção, mas se recusava a desaparecer. Uma presença calma em meio ao concreto e aço. Por um momento, ela parou no topo dos degraus e respirou fundo, do tipo que libera mais do que ar. Robert Miller moveu-se para o lado dela, sua presença firme e sem pressa. Ele não a apressou para frente, nem falou desnecessariamente. Ele simplesmente caminhou com ela, combinando seu ritmo, como se para lembrá-la de que ela não precisava mais carregar nada sozinha. Evelyn Miller gentilmente descansou a mão no ombro de Claire. O toque era leve, familiar e de firmamento. Não houve palavras trocadas, nenhuma instrução dada. Nenhuma era necessária. O apoio foi comunicado através da proximidade em vez da fala. Alguns passos atrás deles, Danielle Miller seguia com a mesma consciência alerta que sempre carregava. Seus olhos examinavam os arredores, não com medo, mas por hábito, garantindo que o espaço ao redor de sua irmã permanecesse livre. Vozes se ergueram por trás das barreiras. Repórteres chamavam o nome de Claire, perguntas se sobrepondo, microfones se levantando em direção a ela. O ruído pressionava para frente, insistente, mas contido. Claire não se virou para eles. Marianne Cho deu um passo à frente ligeiramente, posicionando-se como uma barreira silenciosa. Com gestos pequenos e eficientes, ela guiou o movimento para frente, sinalizando que não haveria declarações, sem comentários, sem espetáculo. Claire falou apenas uma vez. Sua voz foi calma, breve e deliberada, enquanto ela declarava que sua única prioridade era a segurança e o bem-estar dela
e de seu filho. Ela não acrescentou mais nada. A frase permaneceu completa por conta própria. Ela enfatizou que a família importava acima de tudo. Mais atrás, nos degraus, Jonathan apareceu, emergindo lentamente para a vista. Sua postura era rígida, seu ritmo irregular, como se cada passo exigisse cálculo. Ele parou antes da multidão, ficando sozinho, onde a sombra caía mais profundamente. Ninguém estava ao lado dele. Lauren Price não apareceu ao seu lado. Não havia ninguém para sussurrar tranquilização, ninguém para compartilhar o momento. A ausência era notável, mais afiada do que qualquer confronto. Jonathan observou enquanto Claire se afastava. Ele hesitou, depois deu alguns passos para frente, parando novamente como se incerto se tinha permissão para seguir. Seu olhar permaneceu nas costas dela, procurando por algo. Reconhecimento, reação, talvez arrependimento. Claire não se virou. Ela continuou andando, seus passos firmes, sua postura ereta. Não houve hesitação em seu movimento, nenhuma pausa que pudesse sugerir dúvida. Enquanto ela descia os degraus, uma mudança sutil passou por seu corpo. O bebê se mexeu, um movimento suave sob sua mão. Ela notou imediatamente. Um pequeno sorriso tocou seus lábios, instintivo e privado. A sensação a ancorou totalmente no presente, lembrando-a do que realmente a esperava além das paredes do tribunal. Na calçada, Robert abriu a porta do carro para ela. O gesto foi simples, praticado e protetor. Claire entrou sem olhar para trás. A família Miller entrou no veículo junta, a porta fechando suavemente atrás deles. Ninguém falou enquanto o carro se afastava. O silêncio encheu o espaço. Não pesado, mas assentado. Jonathan permaneceu nos degraus do tribunal. Ele ficou lá enquanto as pessoas passavam ao seu redor, repórteres mudando seu foco para outro lugar. O momento não se centrava mais em sua presença. O isolamento estava completo. A perda mostrava claramente em seu rosto, despojado de drama ou desculpa. Não houve acusações gritadas em sua direção. Nenhuma palavra final lançada, como armas. Apenas o rescaldo silencioso da demissão. Dentro do carro em movimento, Claire olhou pela janela enquanto a cidade começava a deslizar. Edifícios suavizavam no brilho do sol poente. Ruas familiares, mas recentemente distantes, desenrolavam-se em ritmo constante. Chicago estendia-se diante dela, banhada em luz âmbar. O tribunal desapareceu de vista. Um capítulo fechado sem cerimônia, sem aplausos, sem vingança. O que restou não foi vitória, mas clareza. Uma nova jornada havia começado, não definida pelo conflito, mas pela responsabilidade. Não pelo triunfo, mas pelo crescimento. A história terminou não com uma declaração de conquista, mas com a compreensão de que a dignidade, quieta, inflexível e mantida por si mesma, era a força mais forte que ela jamais carregaria adiante.